Oi, gente. Boa noite. Mais uma sessão do nosso bate-papo terapêutico. E vamos começar. Chamar a Giane. Só um pouquinho. Olá, Oi, boa noite. boa noite, gente. Tá me ouvindo bem? Tô, Bem? pra mim tá ótimo. Tá até alto, deixa eu baixar um pouco. Aí. E aí, Gi? E aí? Está Mais uma pronta para falar sessão. do todo, da mente? Já dei boa noite pro pessoal. Boa Só não noite. comecei a falar sobre o nosso tema de hoje, né, Gi? Hoje nós vamos falar sobre. A gente vai começar falando sobre uma das leis herméticas, né? Então, a gente está baseando nesse conhecimento desse livro, o Kybalion. Nele tem 7 leis e a gente vai falar de uma delas que é o mentalismo, que é o primeiro princípio. Isso. E aí, antes da gente começar, né, de falar das leis, vamos falar bem rapidinho, só para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Vamos falar sobre o Hermes Trismegisto, difícil de falar. Segundo Juliana, a gente sempre vai colocar o S no lugar errado. Então, diz que essa é a oitava lei. É o Juliano Posati que a gente está falando aqui, né, Gi? Isso. O Hermes Trismegistro. Eu até escrevi, tá, gente? Então, foi o Hermes Trismegistro que trouxe esses 7 princípios, essas 7 leis, né? E ele foi um sábio, né, que, segundo pesquisas, viveu no ano 1250, mais ou menos, antes de Cristo, tá? Existem muitas pesquisas, muitas pessoas falando, algumas pessoas, né, até dizem que nem sabem se ele realmente viveu ou não. É tudo assim um pouquinho obscuro quando se vai tratar, né, do Hermes, né? Exato. Ninguém sabe se ele foi uma pessoa real ou É, se foi ele, mas o conhecimento que ele traz foi atribuído a uma figura, sim, né, que depois virou Deus em vários lugares diferentes, baseado na mesma pessoa. Quando a gente fala aqui de Hermes, a gente se refere ao Antigo Egito. Então, é um conhecimento, uma sabedoria que veio lá no Antigo Egito. isso. E ele viveu nessa época, né, segundo estudos, e Trismegistro, Trismegistro, quer dizer 3 vezes, né? Eu até escrevi para não bagunçar. Quer dizer 3 vezes o grande, quer dizer 3 vezes o sábio, né? Então, ele que trouxe toda essas O 7 conhecimento. leis, né? O conhecimento da gente. Segundo ele, né? A gente conhecendo essas 7 leis, a gente está top na vida. A gente Não tem conhece o mais conflito, não tem mais funcionamento, nada. a gente conhece o funcionamento do universo. É Isso. claro que toda vez que a gente lê as leis, né, lê o Caibalion, a gente vai ter um entendimento a mais sobre a leitura. Então, ele é um livro fininho, gente, dá uma olhada. Mas ele tem um conhecimento muito, muito denso. Então, tem muita coisa contida aqui, né? Então, vale ver, rever várias vezes, porque cada vez. Porque, assim, conforme a gente vai vivendo também, a nossa consciência vai modificando, e essa mudança de consciência faz com que a gente entenda aquele conteúdo de uma outra maneira. E isso serve para qualquer coisa, né? Não é só para o Caibalion, mas para qualquer leitura que
depois de algum tempo você refaça, parece que é outro livro que você está lendo. Né? Normalmente a gente guarda algumas coisas e quando a gente relê parece que não é o mesmo livro que a gente leu. Né? E aqui no início, na introdução, antes da introdução, quem escreveu, porque o Caibalion ele não tem um escritor identificado, tá? Então quem escreveu, eles se dizem os três iniciados. Ele fala que Hermes ele foi conhecido pelos antigos egípcios como, que a Angélica falou, os 3 vezes grande, o mestre dos mestres, e a ele foi dedicado reverentemente este livro de ensinamentos. Então é um conhecimento que vem a partir dos ensinamentos de Hermes. E parte desses conhecimentos também foram encontrados em documentos antigos, né, do Egito, da Grécia. Existe uma tábula, que eles chamam a tábua de esmeraldas, onde tem esses conhecimentos herméticos, né? Se você procurar na internet vai aparecer imagens, né, de como seria essa tábua, porque ninguém sabe de fato como ela é, porque nunca foi encontrada, né? Acho que tem uma parte dela só que foi recuperada. Mas basicamente é isso, né, sobre Hermes. E esse livro ele foi lançado em 1908, né? Ele tem mais de 100 anos, né? Que ele foi feito como um livro, porque todo esse conhecimento já existia, já rodava por aí. E em 1900, olha, mais de 100 anos, né? Foi um conhecimento oculto. Durante muitos anos ele foi repassado nas escolas iniciáticas que não era distribuído ao público em geral, né? Inclusive aqui tem uma citaçãozinha, né, que fala assim, ó, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Que foi assim que ele sobreviveu, né, o livro, ou seja, né, só aqueles que estavam prontos tinham acesso a ele, e agora também não é diferente, né, porque o conhecimento, ele é poder. Então, uma faca, por exemplo, na mão de uma criança se torna um risco, né? E o conhecimento também na mão daqueles que não sabem como utilizá-lo ou querem utilizá-lo de uma forma inadequada também vira um instrumento perigoso, né? Sim. E aí a gente vai para a primeira lei, né? O primeiro princípio, que é o mentalismo, né, Gi? E a gente fala, parece que vai ser, né? É tão pouco que tem escrito, né? Que a gente fala, meu Deus, né? Uma lei que vai mudar o universo, né? Mas é muito profundo, né, Gi? Você quer dar uma lidinha como que está escrito no... Ele começa com a seguinte fala: o todo é mente e o universo é mental. Ele está dentro, e o universo, né, ele está dentro da mente do todo. Então, a gente vai discutir praticamente esses trechos iniciais que está dentro do livro, né, e a gente vai falando sobre o livro em si, o que quer dizer o conhecimento. Quando a gente pega, como eu disse inicialmente, né, é uma leitura densa, às vezes até difícil de ser entendida. Tem bastante coisa legal no YouTube explicando, a própria professora Lúcia Helena, né, que entra detalhadamente, capítulo por capítulo, sobre o livro, explicando, fazendo uma leitura comentada dele, que é muito legal para esse primeiro contato aí. Então, nós aqui não estamos querendo dar uma aula sobre isso, mas trazer esse aspecto, né, dentro do bate-papo terapêutico, do quanto que isso interfere no nosso dia a dia, porque se a gente entende que o nosso universo é mental, né, tudo acontece primeiro dentro da nossa mente, e depois ela vai se materializando, né, porque a gente sente, pensa e materializa. A gente começa resolvendo boa parte dos nossas questões, dos nossos problemas, se a gente resolver aquilo que está na nossa mente, né? Então,
é extremamente importante esse olhar para a questão mental em função disso. E o que o princípio fala, né? Essa questão do todo. O Kybalion chama de todo. O todo é aquele que fez o universo, que de alguma forma fez o universo. Dentro da física quântica, o todo é o vácuo quântico. Dentro do nosso dia a dia, a gente acaba conhecendo como Deus, como Alá, né, como Javé. Então, tem vários nomes que a gente pode dizer que é o todo. É claro que às vezes um nome, ele meio que restringe também, né? Então, o todo, o vácuo quântico, talvez sejam as aplicações menos rodeadas de estigmas, de preconceitos, de imagens, né, que a gente possa fazer sobre esse ser que deu origem a tudo o que a gente conhece. E o que é importante também aqui? Ele fala que o todo está em tudo, que tudo no universo é mente. Então, a gente vive dentro da mente de Deus. O nosso universo está em, e todos, né, as galáxias, etc, que a gente tem, que a ciência hoje sabe que existe em todos os lados, todas as direções, é um pensamento do todo. Então, nós estamos dentro do todo. Até o Juliano Posati tem uma frase que eu particularmente achei fantástica, que é: Estava lembrando dela agora. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Na semana passada a gente falou um pouquinho da centelha divina, né, que tem essa relação, que é essa partezinha do todo dentro de mim. Então eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, que é muito legal, né? Então, normalmente a gente faz uma separação, e isso é muito da nossa forma de pensar, de a gente querer separar as coisas, né? Quando a gente vai falar de uma doença, a gente tem que classificar, colocar sintoma, não sei o quê, e a gente fica tentando fazer isso com o todo também. Então a gente fala que o todo é onipresente, que o todo é onisciente, que é isso, todos os atributos do todo, o de Deus, a gente tenta, né, fazer como é que palavra que eu posso usar, né? Conexão. A gente tenta essa classificação, eu acho que é o termo, para a gente tentar entender. Só que quando a gente vai juntando todas essas classificações, elas não dão o todo. Entende? Porque o todo é muito mais que isso. Então, a gente percebe que tudo tem o todo. Todo está em tudo, em todas as criaturas existentes, nas moléculas, nas células, no átomo, né? Quando a gente olha, a gente vai estudar o átomo dentro da física quântica, a gente percebe que ali também tem uma força mental, né? O átomo, ele se movimenta, ninguém precisa mandar ele fazer isso, ele faz. Ele vibra, né? E aí, quando você vai estudar lá o experimento da fenda dupla, ele se movimenta conforme o olhar do observador, ou seja, aquela pessoa que está fazendo o experimento, se ela quer que ele passe na dupla fenda, ele vai e passa na dupla fenda em forma de onda. Se ele não quer e fecha lá, deixando uma fenda só, ele passa uma fenda só. E tem o experimento lá que depois que ele passou, ele fecha o elétron volta e passa como onda de novo. Então, o que tem aí? O que revela? Revela que existe um princípio mental aí também. Mental. Que é a mente do observador, né, Gi? É a Exato. mente dele, né? Tá fazendo isso. E que existe um princípio de inteligência também nos Sim, elétrons, né? Sim, No átomo, sim. no elétron. Então, a gente olha, por exemplo, para um feto, né? Como que duas células vai se transformar em todo o complexo que é o nosso corpo? Isso é mágico.
mágico, né? Como que sabe que uma vai virar mão, a outra vai virar cabeça, a outra vai virar olho, a outra vai virar... Então, assim, existe um princípio ali, um princípio de inteligência que vai direcionando e vai fazendo com que isso aconteça. Sim. Certo? Tá bonito, continua. Ai, ai. Então, é tudo muito, parece que é tudo muito difícil, né, de entender, parece que é tudo muito confuso, né? Justamente por isso que você falou, porque a gente se separa, né? Então, aí tem aquela coisa que as pessoas, né, falam, somos todos um, né? Tá tudo, né? Quando eu entendo que quando fala somos todos um, é isso que está querendo dizer, nós estamos dentro desse todo, né? Então, a gente falando e a gente lendo, e a gente tem que, assim, ler muito e tentar entender muito e ter um outro olhar para a gente começar a compreender, para começar a cair a ficha, né, Gi? Exato. E quando a gente vê lá no Evangelho Jesus falando, né, que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo, por quê? Porque o próximo também faz parte do todo. Também é o todo está presente nele, na centelha dele, em quem é ele. Então, por mais que ele ainda não tenha a consciência disso, mas nós já temos. E por já termos essa consciência, a nossa responsabilidade é maior, né? Lá também na Bíblia diz, quanto mais você tem, mais vai ser cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado também. Sim. Então é importante que a gente passe a agir conforme essa consciência que a gente tem aí também, né, Angélica? É, é. É importante porque aí a responsabilidade parece que aumenta, mas não naquela questão, né, de que a gente, sou responsável por tudo, não. Mas a gente ganha, né, a gente tem um outro olhar, a gente tem um outro entendimento, né? Então, cabe a gente muitas vezes a entender, né, o que você falou, entender o outro, porque a gente sabe que é tudo um pouquinho maior do que a gente imagina, né, que aconteça. E aí a gente aí vai falar assim, tá, que vocês duas estão viajando aí, né, para mim, tá bom, tudo é todo, tá, mentalismo mental, o que quer dizer, né, na minha vida, vamos lá, eu quero, no que é o melhor da minha vida, né, o que isso vai mudar a minha vida? Vai mudar muita coisa, né, Gi? A gente... Sim, porque a gente manifesta aquilo que está na nossa mente. Então, na realidade, quando a gente olha, tudo é átomo. Toda a matéria é constituída por átomo. Então, a menor, que não é mais a menor, né? Na época que eu estudei, se falava que a menor partícula era o átomo. Hoje se sabe que não, que o átomo ainda ele é subdividido, né? Elétrons, prótons, tem o quarks, acho que a menor agora é quarks, aí depois dele tem o uma bóson teia. bóson de Higgs, não é? Bóson... Não, Foi bóson de através Higgs. do bóson de Higgs Bóson que de Higgs, conseguiu identificar o isso. quarks, Isso. que é um É que é muita experimento coisa. lá, né? E É muita depois coisa. tem uma teia. Essa ideia de cordas, né? As cordas, teoria das cordas, foi criada em função dessa descoberta da física quântica, né? Onde que tudo está interligado, onde tudo está conectado em função disso. Porque todos nós somos constituídos da mesma coisa, independente Sim. de quem nós somos, né? Que isso aí é mais um conceito social do que qualquer outra coisa, né? Sim, foi criado por nós, né? As separações, né? As religiões, os times, né? Tudo Sim. aquilo que separa, né? Foi tudo criado, né? Pelo próprio ser humano, mas na realidade isso não existe, né? É tudo uma coisa só, né? Quando eu gosto muito estou estudando um pouco com Hélio Couto da física quântica, né? E ele fala que o todo ele se expandiu, como se ele aumentasse para que o universo fosse criado.
Então, uma coisa que é super legal a gente entender é que não existe separação entre nós e o todo. Nós estamos dentro do todo. Mas aqui no nosso mundo, que é um mundo que os antigos chamavam de Maia, né, que é o mundo da ilusão, a gente tem essa ilusão de que a gente é separado, que a gente é separado do outro, né, do outro, de Deus e tudo mais. Então essa ilusão faz com que essa separação exista. Se a gente entender que nós estamos dentro do Deus, né, que Deus mora dentro de nós e que nós moramos dentro de Deus, a gente vai entender que está tudo ligado, que não há desconexão. Só que depende do nosso olhar para isso, porque o todo já está mandando lá informação, energia, para dizer, para que a gente perceba isso. Mas a gente precisa sair dessa ilusão e entender que a gente está dentro dele. Né? E basta a gente utilizar de forma adequada, correta, aí os princípios, as leis universais, para que as coisas aconteçam de uma forma co-criadora, né? Como todo mundo prega hoje, né? Existe uma super divulgação de que a gente cocria, etc, etc. Só que a gente cria as coisas boas e a gente cria também as coisas ruins. A gente cria a nossa doença, a gente cria os nossos bens materiais, a gente cria todas as situações que hoje existem no mundo, a gente contribui, seja pensando nelas, nas dores, nos sofrimentos, ou seja, ignorando elas. Então, isso faz parte, ou seja, está em nós essa capacidade de transformar isso que a gente vê, com a forma como a gente alimenta isso, né? Sim, sim. A Monique escreveu, né? Oi, Monique, tudo bom, amor? Deixa eu ver. Você consegue ler tudo? Peraí. Eu e Deus somos uma só vibração. Eu e o universo somos um com Deus. É isso mesmo. Não é eu só corrigiria aí o final, Monique. Eu e o universo. Na realidade, assim, ó, eu e Deus somos um. Porque nós O estamos dentro do universo. A gente está dentro do universo, ele faz parte da gente, né? E esse universo, ele existe pela força da mente do todo. Né? Então, a gente precisa entender isso, que nós somos um pensamento do todo, o universo é um pensamento do todo. E o todo continua constantemente manifestando e mantendo esse pensamento dentro dele. Então, é constante. E se fala hoje, né, de que o universo se expande e depois se encolhe. Se a gente perceber um órgão, né, que faz isso, é o nosso coração, né? Na diástole, quando ele bombeia sangue, né? Ele enche de sangue, depois ele diminui para impulsionar o sangue. E vai fazendo esse movimento, né? Que é o que também se estuda dentro da física quântica, se esse é o movimento de contração, né? De crescimento e contração que existe no universo. Sim, sim. E aí a pessoa pode chegar e falar assim, tá, mas aí, né, de que forma que eu consigo construir essa coisa mental, né? Parece que é muito difícil, mas não é muito simples, é o nosso dia a dia, né, Gi? Até nessa palestra, a professora Lucilene, ela fala que é para a gente já acordar, né, com essa intenção de que a gente vai ter um dia bom. Ela até brinca, né, que ela fala que antigamente falava assim, acordei com o pé direito, né? Se acordar com o pé direito. Então você né, viu um passarinho verde hoje, né? Um passarinho então, é verde ou azul? Não lembro. É verde. Você viu um passarinho, que a pessoa amanheceu feliz, viu o passarinho verde. Você viu o passarinho verde? Então, é isso que quer dizer, né? Para a gente trazer essa coisa para a gente, como que eu posso construir mentalmente, então, começando bem do básico, é isso, é a gente já acordar, olha, hoje eu vou ter um dia bom, meu dia vai ser bom, vai dar tudo certo dentro, né, daquilo.
Então a gente já está se colocando mentalmente, energeticamente para uma coisa boa. Então, mesmo que o dia não seja, né, da forma que a gente esperava que ele fosse, mas eu acho que quando a gente já acorda assim, não tem como ser ainda pior. Porque mesmo que coisas, né, que coisas que não são muito legais durante o nosso dia, no nosso trabalho, ou seja onde for, a gente já está nessa vibração. A nossa mente já criou de uma certa forma, né, aquele ambiente gostoso, aquela boa vibração. Então, tipo assim, meu, assim, nada vai tirar o meu, né? Eu já estou acordando e o dia vai ser muito legal, tal. Nada vai tirar o meu foco. E mesmo que alguma coisa tire o foco, não vai tirar daquele jeito que você, né? Porque você está ancorada, né? Nessa coisa mental. Então é uma coisa que a gente consegue trazer assim mais para gente, que não tem que ir tanto lá na filosofia, não sei o quê, porque dá para você trazer para o teu dia a dia, com tudo, né? Tudo que a gente mentalizar. Da É, mesma forma que você falou, né, Gi? Tanto para o bem quanto para o mal. Se eu acordar, já isso. acordar com o pé esquerdo e já vou, meto o pé no coisinho da cama lá, já me machuco. Né? Aí parece que é muito engraçado, porque tudo já no dia já vai dando errado. Por quê? Mentalmente eu já me coloquei naquela situação, né, Gi? Exato. A gente não pode esquecer que existem leis universais, né? A causa e efeito Sim, é uma lei também. Então, não tem como você colher felicidade se você vive com raiva, né? sim, Então, é sim. importante a gente lembrar disso. O que a gente emana, né? A nossa vibração, a gente precisa olhar sempre o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando, porque o sentir e o pensar é que faz a situação se materializar. Então, se eu só penso, se a gente pegar, né, a nossa história recente aí, de 2020 para cá, houve uma explosão significativa de medo, pânico, ou seja, todos sentimentos de baixa vibração, que acabou, a gente no individual alimentou isso em função dos acontecimentos Hum, externos, né, que a gente acabava vendo, mesmo aqueles que não chegaram a ter contato com a situação e tal, mas vibrava nesse sentimento de medo, de pânico, de que ia acontecer alguma coisa, etc. E a gente acaba contribuindo para que esse medo se expandisse nesse período, né? E a vibração toda da Terra também é alterada em função disso. Então, nessa vibração, a gente atrai mais medo, porque assim, se eu estou na vibração pensando e sentindo, sentindo e pensando isso, eu vou atrair mais situações que gerem mais medo, ou seja, que vai alimentar cada vez mais aquele sentimento de medo. Agora, se eu consigo perceber que eu estou vibrando isso, eu falo assim, cara, eu não quero participar disso, então, sei lá, aí eu tava lembrando assim, existem formas de você elevar a sua vibração, né? Tem a oração, tem o relaxamento, sim, tem a meditação, a música, músicas de qualidade, não é qualquer muito música vale. importante, Eu estava conversando essa semana num grupo de estudo que eu participo, né? E a colega estava falando assim que ela não percebia o quanto que ela passava em oração. E aí ela foi perceber que a oração que ela passava era a música, que ela vivia cantando, passando o dia fazendo o trabalho dela cantando. E aquilo é um processo de oração, que você se conecta com a música, você consegue, começa a cantar e você vai entrando naquela vibração da música né? E Você, você vai elevando a sua vibração. Então, existe forma sim de elevar. A gratidão, como a Monique falou, também é uma forma de você ser grata por aquilo que você tem.
lembrando aqui, gente, que a gratidão ela tem que ser verdadeira. Não adianta só aquela, ai, obrigado, Obrigada. né? Aquela Minha coisa Andressa meio fala, que de obrigação. você Você tá precisa 5 horas da tarde sentir dentro isso. daquele metrô lotado, né? Aí, né? Você fala, nossa, difícil ser grato nesse momento. A Andresa fala isso, né? Ela dá até um exemplo. Como é que você vai co-criar Não tem como. prosperidade dentro de um ônibus É, lotado num dia de chuva que tá todas é, as janelas fechadas, você tá em pé, e aí você começa lá, eu sou grata, eu sou grata. Sou grata é o quê? É obrigada, isso? Deus. Então, assim, cuidado também pelo que É, você agradece, né? Ou seja, você tem que estar com a sensação de felicidade. É isso que é importante, porque a felicidade, a gente precisa nos conectar com essa energia da felicidade, né? Porque ela, de fato, é importante. Se você lembrar, e eu estava até pensando nisso esses dias, lembra daquele filme Monstros S.A.? sim, Lembra, nossa, Angélica? assisti muito, muito, adoro aquele filme. Uma gracinha de filme, não É, é? é, E ele é, traz um negócio que até é. eu fui Das pensar portas, sobre né? eles das portas, que são os universos, e É, qual que era o é, objetivo deles ali? Eles assustavam para gerar medo, medo. para conseguir energia. E aí eles perceberam, depois lá no final do filme, que eles precisavam alegrar as crianças, porque É. a risada da criança gerava muito mais Muito mais energia. energia. Lembra É verdade. disso? Eu falei Bem assim, cara, lembrado. olha, na época que eu assisti, Nossa, nunca que eu gente, tinha... bem. Eu falei, nossa, é incrível, é verdade. E essa energia da alegria gera muito mais vibração, muito mais... a alegria é um sentimento que tem uma vibração alta, Sim, né? É sim, claro que ele ainda não é igual à vibração do amor, mas ele já está ali né, nos acima dos, se não me engano, é sim. 500, né? Ah, Para eu não cima lembro. ali. Eu não lembro qual é a faixa que ele está, mas ele já está Uhum. para cima ali. Ou seja, se você lembrar de uma situação feliz e agradecer, aquilo conecta, né? E aquilo faz Sim, sentido e vai direto para o todo. sim. Então, é um caminho, né? É um caminho. E é possível, né? Você não precisa ser nada, né? Você não tem que ser terapeuta, você não tem que ser nada, né? Você tem que ser você e entender, né? Entender isso e quando você entende e você se coloca para isso, depois acaba virando como se fosse mecânico, né? Já é uma coisa, nossa, você já acorda com aquela sensação, você mentalmente você já vai. É lógico, gente, que a gente não consegue ser 100%, né? Não dá, é impossível, né? Mas assim, quando a gente tem esse conhecimento, a gente já falou, opa, peraí, eu tô muito, né, ó, né? Você começa a assistir alguma coisa tal, e aí você vê que aquilo lá, ao invés de melhorar, você fala, não, pera. Você já consegue ter essa consciência. Você, poxa, que parece que um filme é bobo, né? Mas a gente sabe que o cérebro da gente não entende, né? O que a gente está assistindo, o cérebro ele não entende o que é real e o que não é real. Para ele tudo é real, né? Eu estava falando essa semana isso para minha irmã, É, inclusive. Falei é, assim, cuidado com o que você assiste, porque sim, o nosso cérebro, ele não entende o que é real, o que não é. Então ele pega toda aquela emoção que você visualiza, né? Que você vai lá, seja um filme de terror, por exemplo, que eu sim. nunca gostei, graças a Deus, nunca gostei de É. filme de terror, que Eu gera assisti de medo, muito, de muitos anos. tensão, de não sei Hoje, o quê. ó, Ele vai juntar com as memórias de medo, de tensão, de terror que você já viveu. Então vai criando massa em cima disso, né? Daquilo isso, lá. E aquilo se transforma em massa até o momento que gera um bloqueio na tua vida. sim, sim. E aí cria Então, mentalmente o teu universo dentro daquele medo, né? e aí você passa como você vibra medo, lembra da lei de causa e efeito? Se você envia medo, não tem como você receber outra coisa além de situações de medo. Então vai chegar para você muito mais coisas que vão te dar medo, que vai fazer com que o medo seja alimentado dentro de você, né?
Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nisso. E qual é a melhor maneira, né? A gente se observando, a gente ser um observador nosso do que a gente pensa, do que a gente sente, faz com que a gente perceba mais rapidamente o que está acontecendo conosco. Não depois de brigar com alguém, né? Às vezes você não percebe, você vai, e de repente você brigou com alguém, ou com o marido, ou com o namorado, ou com o filho. E aí você vê, poxa, eu já vi que não estava bem, nem percebi que não estava bem, só percebe lá depois que aconteceu alguma coisa mais significativa, né? Sim, ou com o próprio colega de trabalho, né? Outra Porque coisa muitas vezes, que... Pode falar, né? desculpa. Eu ia falar até no próprio ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente passa mais tempo, né, no ambiente de trabalho do que, apesar de hoje em dia estar muito home office e tal, mas, né, e é Uhum. aquela coisa, você já vai, né, quantas vezes, né, isso já me aconteceu há muitos anos atrás, nossa, você já acorda, eu já vou ter que ir pra lá, não é? Chega domingo à noite, assim, e fala, ai meu Deus, amanhã eu vou ter que ir pra lá, aguentar aquele chato do meu chefe, não sei o quê. Quer dizer, você já criou todo o Mentalmente. ambiente que você mentalmente. Então é isso, né, que a gente fala quando a gente está falando do mentalismo. É isso que a gente está falando. Né? A gente já criou no domingo como que vai ser a nossa segunda e como que vai ser a nossa semana. Que vai ser chato. Isso. E vai ser, porque a gente vibrou já isso, já criou, já emitiu, já mandou essa vibração e ela está só esperando lá a gente chegar no outro Ela dia. se manifesta, Mas, exatamente. Não tem como você plantar abóbora e colher e laranja. nascer, Então, é, é, felizmente ou infelizmente, porque cada um, sim, tipo, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. letra Então, obrigatória. né? Um outro detalhe que eu acho que é importante a gente falar, né, é que a gente não tem capacidade cognitiva de entender de fato com o aparelho mental que a gente tem de entender o que é o todo. E aí, a Angélica lembrou hoje à tarde, né, na hora que a gente estava conversando, sobre o livro dos Espíritos, né, lá nas primeiras questões, onde pergunta quem é Deus, onde Kardec pergunta para os Espíritos quem é Deus. E, e aí eles respondem, eu vou ler para vocês, pode ser? Vamos lá. O Kardec pergunta, quem é Deus? E aí os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que deves entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E aí Kardec pergunta, pode-se dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Então, o entendimento de Deus ainda está acima da nossa inteligência. Então, igual eu falei inicialmente, a gente tenta classificar, né? A gente vai diminuindo as É, coisas, vai dividindo em partes para tentar entender o que é. E quando a gente divide o todo em partes, a gente perde o todo, porque a parte não é o todo, apesar dele estar na parte. Aí ele fala: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida, por uma coisa que também não é. Então, acho que é um trechinho que é bem interessante para a gente pensar sobre isso, né? Porque tudo que a gente conhece não é Deus, não é o todo, apesar dele estar ali, dele estar na planta, dele estar nos animais, dele estar presente em nós, estar presente no átomo, né? Mas ele não é aquilo. Então, tá cracolando um pouquinho a tua imagem, Gi. Agora melhorou. Melhorou, tá melhor. Pode continuar. melhorou? Melhorou.
Acho que essa concepção é legal da gente lembrar, né? Porque às vezes a gente fica tentando entender, dividindo isso, e a gente não vai conseguir porque a gente não tem essa capacidade ainda para entender o que é esse todo. A gente ainda acha que está separado, né, do todo. É, é. E aí, assim, acho que a gente não tem que ficar nem esquentando muito a nossa cabeça para tentar entender, né, Gi? É mais o sentir, né? Tentar a gente se sentir dentro disso, sabendo que existem essas leis, né? E, e a gente começa a sentir. É difícil da gente explicar, né, o sentir. Mas é quando você sabe que existe isso, tal, que existe o todo, tá? Não vou conseguir nunca entender o que é, não vou alcançar, por enquanto, né, o que é esse todo. Mas eu acredito, eu sei que existe esse todo, tal. E aí eu começo a sentir. Então, quando a gente vai sentindo, aí a gente tira um pouquinho da racionalidade, né, que às vezes Sim. atrapalha, porque, né, o ego, o racional, ele, mas por quê? Mas você tem que saber o que é o todo, mas você não vai que eu tô todo. Então, assim, deixa ele um pouquinho ali do lado e vai pro coração e sente, né, que eu estou Sim. dentro disso, que eu faço parte desse todo, né, e que através da minha mente, que é parte, né, desse todo, que é uma ideia, que é o que a Andressa fala, né? Eu não tive uma ideia, eu sou uma ideia. Sim. E eu lembro que ela falava isso no começo, né? E eu falava, meu Deus do céu, o que que essa mulher tá falando? O que que essa mulher tá falando? Eu não tive uma ideia, eu sou uma ideia. E depois a gente vai entendendo, né? Porque nós somos a ideia do todo, né, gente? Então, Sim. eu não tive, né? Então, eu sou uma ideia. Então, são coisas muito doidas, assim, mas assim que a gente não precisa ficar racionalizando, né? A Essa gente... coisa do sentir é muito legal, porque é, existe um livro chamado Siddhartha, que não é o Gautama lá, do Uhum. Buda, né? É do Herman. Deixa eu até ver aqui o nome dele, só um minutinho. Não é o Hermann Hesse, Eu não, que você tenho quer ele falar, aberto né? aqui. O Herman Hesse, Hermann esse Hesse. mesmo. Ele tem um livro chamado Siddhartha, que ele conta a história de uma pessoa, né, que buscou a iluminação. E no final, ele conta toda a história do cara, e no final, o Siddhartha ele fala justamente isso, que você precisa sentir. E é um caminho muito individual isso. Porque o meu sentir não é Não igual ao é. seu. Então, o que serve para mim nem sempre vai servir para você da mesma forma, né? E a gente precisa se sentir conectado, se sentir dentro do todo. Então, e para isso a gente precisa, né, colocar o nosso ego ali de lado para que a gente consiga fazer essa conexão aí com o todo. Então, acho que é um caminho de busca que a gente também Sim. precisa desenvolver aí. E eu acho que é extremamente importante para a gente, dentro das realidades, né, de terapias, né, a gente trabalha com a terapia energética e espiritual, é que nenhuma doença existe de fato, né? Antes dela existir, a gente nomeia ela, né? A gente cria ela. E é muito legal quando a gente começa a estudar a física quântica, porque a gente vai vendo, por exemplo, o colapso da onda, por exemplo, que é justamente isso, né? Então você sente um monte de coisa que você não sabe o que é. E aí quando o médico fala, é isso, aí aquilo se materializa em nós e você passa a viver aquela, aquele colapso que foi feito, né? Então é Sim. bem legal. Bem legal, assim, porque é um conhecimento que a gente tem, então a gente precisa usar a nosso favor. Então não colar, a Sim. gente precisa entender que a gente pode colapsar também a saúde, Sim, tem também um a exemplo. felicidade, também a Sim. prosperidade.
Tem um exemplo muito legal que é da Mônica de Medeiros, né? Quem a conhece sabe que ela passou, né, por um processo de câncer, né? E ela conseguiu, Uhum. através dessa consciência, ela deu um nome para ele, né? E, e através das conversas com ele, ela conseguiu se curar por todo o conhecimento que ela tem, por toda, né? E ela trabalhou, ela falou assim, não, eu vou conversar com ele. Ela tem vários vídeos dela que ela sempre dá esse exemplo, né? Ela fala, não, nomeei, coloquei um nome e fui conversando, e tem muito disso, né, gente? A gente sabe disso, né? No nosso tratamento, a gente, né, também. Lembrou das criaturas, né, Angélica? Dar nome, conversar com É, ela. sim, sim, é uma criatura, tá ali, né? Sim. Então, E se manifesta. Não quer sim, dizer que porque a gente não vê, né, que não exista. Por isso que o sentir é importante, porque a gente sente, existe, mesmo que a gente não sinta e não visualize, né, e não veja e tal. Então é importante a gente lembrar que tem coisas para além daquilo que o nosso aparelho é capaz de detectar, sim, sim. né, Angélica? Então, É. o universo é enorme e existe E um ele é mundo de mental, infinitas possibilidades. sim, Ele é mental, é exatamente. mental. Para quem ficou curioso, né, quer aprofundar mais, tal, no próprio YouTube, né, tem muitas palestras legais, né, tem da professora Lucilena Galvão, tem do Juliano Posati, que naquele jeito que é todo dele, né, ele também tem lá, né, a palestra falando do hermetismo, que é muito legal. Tem para quem tem coragem o Hélio Couto também, Tem, né, tem uma palestra dele falando do Hermes Trismegistus. Então tem bastante conteúdo. E, e coisas assim, e que tem muitos que são profundos e muitos também que não são tão profundos, mas assim que a gente consegue, porque precisa estudar, precisa para entender melhor, né, Gi, do que a gente está falando aqui, porque aqui é um bate-papo. Mas sim. assim, tem muito material que dá para correr atrás aí na internet, encontrar e começar a entender, que é o que eu estava falando para a Gi. A gente começa a assistir um vídeo, aí a gente assiste de novo, e aí assiste de novo, e aí assiste de novo, e aí lê, e aí cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo, né, uma coisa diferente, porque a gente expandiu de alguma forma, e é desse jeito que a gente vai aprendendo. Cortou um Você tá me... pouquinho para mim, a Angélica. tua internet, Gi, tá bem, tem hora que ela tá cortando, assim, tá, não tá caindo, mas tá ficando bem. Você tá conseguindo ouvir? Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Porque nem a tua imagem tá aparecendo assim legal. Ver se melhor. Eu acho que é a tua internet. Tá, sabe quando fica aquela bolinha assim rodando? Mas eu Para mim acho que tá a gente conseguiu. Então, até o som tá saindo cortadinho, assim. Mas eu acho que a gente conseguiu passar, né, Gi? Pelo menos um bate-papo vendo gostoso. uma pergunta, né? A gente está aqui. É, é, Acho que hermetismo é um assunto bastante vasto, amplo. sim, A sim, nossa proposta é falar um pouquinho de cada lei, então tem muita coisa aí pela frente. Se vocês sim, forem tendo alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta que quiserem fazer, a gente está à disposição, né? Pode isso, mandar mensagem para a gente lá no direct, né? Ou os nossos contatos aí do Instagram, não tem sim. problema. Mas Na nossa acho que link aí tem os nossos contatos, na link aí da nossa bio. E a semana que vem a gente vai falar da segunda lei, que é a lei da correspondência, que também é bem bem legal. legal.
Uma coisa que é importante falar, assim, ó, é que às vezes a gente vai falar meio que de tudo junto. É, é porque é um bate-papo. A gente não está dando uma aula, a gente está batendo um papo. Porque as leis, elas se entrelaçam Sim, também, né? Então, sim, sim. que está em cima está embaixo, É, é, princípio de é, gênero, princípio é. de ritmo. Você vai acabar, porque uma coisa complementa a Uma outra, puxa a outra, né? é. E bastante completo, complexo e vasto. Então, Isso. a gente vai tentar fazer o melhor aqui, né? Sim, sim. Dentro do nosso pequeno conhecimento sobre Dentro do isso. nosso pequeno conhecimento. É mais um bate-papo para levar uma luz. Nossa, existe isso, eu nunca tinha ouvido falar, que legal. É mais nessa intenção. Aí a pessoa vai atrás, porque tem muito material. Eu acho que o principal de hoje, assim, se eu fosse falar em que eu gostaria, né, que vocês levassem, ou pelo menos refletissem, se aprofundassem, é de que nós estamos dentro do todo. Nós somos uma imagem dentro do todo, nós não estamos fora do todo. Não existiu uma explosão para que os nossos universos fossem criados, mas existiu uma expansão. Então, tudo que existe está dentro do todo. Que é dentro de nós, né? E tudo está dentro da gente, né? E o todo E está que em tudo. e que dá com essa primeira lei, que dá sim para a gente mudar o nosso dia. Começa tudo do pouquinho, no degrauzinho, né? Uma boa intenção, um bom sentimento, uma boa música, uma boa leitura, né? O que a gente sempre vem falando, né? De como elevar a vibração. Isso tudo está dentro do mentalismo, porque está no mental. Então você pode sim mudar o seu dia, já saindo da cama e já mentalizando e sentindo. Não, hoje vai dar tudo certo, hoje, sabe, vai ser um dia legal, independente de qualquer coisa. É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, não precisa fazer MBA, não, nada. Só ter essa vontade e essa consciência, né, Ju? Isso. Conseguindo isso já está maravilhoso. E se você já não consegue mais sozinho, existem possibilidades de ajuda. Então, Sim, a gente tem a terapia, o manoterapeuta, nós fazemos o tratamento, tem psicanálise, né? Eu sou sim, psicanalista espiritualista, tem outros profissionais com certeza que podem auxiliar. Tem a própria ressonância harmônica do Hélio Couto, sim. né, que é também esplêndido. Tem a Então, radiestesia também que ajuda. tem os tratamentos psis, os tratamentos holísticos. Eu acho o máximo, né? Mas eu conheço muito pouco, que é a acupuntura, né? As Uhum. massagens terapêuticas que também trabalham com a energia, ou seja, existe uma infinidade de coisas que está sendo trazidas, né? De tecnologia, de formas diferentes de tratamento, que está aí para ser usada para que a gente consiga passar por esse processo de transição planetária que a gente está vivendo. E sim, gente, vai ter momentos que vão ser mais difíceis, que a gente vai patinar e faz Lógico. parte. E ali a gente precisa de ajuda, a gente tem profissionais para fazer isso. Então, comigo e com a Angélica não é diferente. A hora que o bicho pega, a gente vai para tratamento mesmo e tá É, tudo certo. Faz parte do é, nosso processo de é. evolução. A gente não tem que ser, nós não estamos num processo aqui de iluminação ainda, nós estamos em busca, Tá longe. longe ainda disso, mas é possível você ter uma vida mais feliz, mais equilibrada, sim, basta que você se atine para isso e comece a É, fazer esse caminho de autoconhecimento, que é um caminho longo, mas que é possível, é real e está na sua mão. Porque só depende de sim. você, né? A Andresa tem um exemplo que eu gosto muito, que é aquela questão da amiga, né? A nossa amiga está doente, está com câncer, eu posso ir lá com ela no médico e comprar os remédios e dar o remédio para ela, mas tomar o remédio, fazer o tratamento, é só ela É, que pode fazer.
Eu acho que é a bem mesma isso. coisa, né? Existem aí vários tratamentos. A gente precisa entender que o que funciona para mim pode não funcionar para o outro, e tá tudo certo, basta Tá você tudo encontrar certo, né? o melhor tratamento para você. E existe muitas coisas, né, sendo trazidas até pela própria espiritualidade, como é o caso do manoterapeuta também, que Sim. veio para tentar acelerar o nosso processo de autodesenvolvimento, né, de evolução aí, porque a gente está passando por isso, vai passar por cada vez mais situações Cada mais vez, cada vez mais, né? Vamos ser cada vez mais cutucados. Gente, se eu É, estou acima, o negócio passa aqui e eu não sinto. Quer dizer que eu não vou ser, eu não vou ficar oscilando junto com o negócio, porque eu estou aqui, ó, tá passando aqui embaixo, eu estou continuando a minha vida. Ou seja, eu estou em outra frequência, né? Por mais que o mundo esteja emanando medo, eu não vou vibrar no medo porque eu estou aqui na alegria, eu estou aqui na gratidão, eu estou aqui no amor, né? E aí por diante. E isso Então, não quer dizer que a gente, né, não vai ligar para quem está aqui embaixo e tal. A gente estando um pouquinho acima, que nem a gente, né? De um degrauzinho que a gente subiu, a gente já sente a vontade de falar, olha, para quem ainda está ali, né? Falar, olha, dá para subir esse degrau, né? Não quer dá dizer que para a gente vai subir, ó, meu, vocês fiquem aí, vai, vamos procurar, né? Quando a gente dar. vê, né, que a gente que dá Lembra para do negócio melhorar, mental? Lembra do negócio que é mental? O né? universo é mental. Então, mesmo que você. O primeiro passo é importante. Você precisa dar o primeiro passo que as outras coisas elas chegam. Acontece. Acontece. Elas chegam, muitas vezes não é nem da forma que a gente quer, nem da forma que a gente espera, né? Mas chega, Sim, né? Então, o importante é dar o primeiro passo e acreditar. exatamente. É isso, eu acho que por hoje. Hoje Então, já. semana que vem a gente se encontra lá na quinta-feira já de quaresma, né? Já é quaresma. Ah, é verdade, né? Eu não entendo muito. É. Aí quarta-feira é cinza já, né? Quarta-feira que Quarta-feira de vem. cinza, eu sei, é verdade. Vai quinta-feira Depois de eu... quaresma. Tá. Então, a gente se encontra na quinta-feira, falando então já da segunda lei, qual que é a Lei da segunda correspondência. correspondência, É. tá bom? Isso aí. Então, muito obrigada para quem ficou até agora com a gente, né? Que a gente tenha conseguido levar um pouquinho de conhecimento, a gente já está feliz, né, Gi? Porque o nosso propósito aqui é esse, né? Poder ajudar. E bom carnaval para todo mundo, né? Isso, mantenha, Luiz, né? vamos manter a nossa vibração, né? O carnaval a gente sabe como é, então é mental, né? A gente já sabe que está na nossa mente. Então vamos aí vibrar mentalmente para a gente vai ter um carnaval legal, para a gente curtir da melhor forma, né? E semana que vem a gente está aí. Isso, um ótimo carnaval a todos e até semana que vem. Um beijo, Beijo, obrigada, obrigada, Gi. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.